Bom dia, amigas! Como vocês estão? Hoje eu tô começando mais um vídeo aqui e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser vlog, vai ser só um bate-papo comigo. Como vocês viram aqui embaixo, eu vou fazer o desafio de 180 dias, tá? Eu não sei se vocês sabem exatamente o que que é. Eu vou explicar um pouquinho, tá? Mas antes de eu explicar o que que é o desafio, eu vou explicar o porquê que eu decidi fazer esse desafio, tá? Mas antes disso eu vou fazer um café, por isso que eu tô na cozinha. Porque nada melhor do que bater um papo tomando café, né? Bom, meu cafezinho tá pronto. Gente, olha o tamanho dessa xícara. Mas eu gosto muito de café, então eu sempre tomo bastante. Bom, vou explicar pra vocês primeiro por que que eu decidi fazer esse desafio. Gente, eu venho passando por umas coisas, né, depois que eu voltei do Brasil, que estavam meio complicadas. Basicamente, eu não estava aceitando ter voltado, eu queria continuar lá. Quando eu cheguei aqui, eu decidi que eu queria ir embora, que eu não ia continuar, porque eu não me identifiquei muito com o curso, e realmente eu não me identifiquei muito. Mas aí eu acabei descobrindo que, na verdade, eu não posso voltar, porque eu teria que devolver o valor da bolsa. Meu contrato de aluguel não teria como ser finalizado, e eu teria que pagar o valor total também. Então, assim, N motivos pra eu ficar. Então, gente, olha isso aqui. É um bolinho, aqui eles chamam de brioche, né? E tem vários tipos desses bolinhos. É muito gostoso. Eu vou comer porque eu tô tomando meu café da manhã. Continuando. Então, eu teria que ficar aqui, mas eu tava muito mal. Eu fiquei uma semana sem dormir direito, chorando muito. Então, assim, eu tava muito, muito mal. E aí eu decidi que eu queria dar um jeito na minha vida, né? Porque eu falei, gente, eu vou ter que ficar aqui mais um ano e meio, né? Eu não posso me afundar, né? Não posso me afundar. Então foi aí que eu decidi fazer esse desafio, né? Esse desafio, se eu ficar olhando pro lado, porque eu tô com o meu computador aqui, que eu vou falar sobre o desafio e depois eu vou mostrar pra vocês a telinha. Não sei se em algum lugar aqui da tela eu vou colocar do que eu tô falando, tá? Mas, enfim, esse desafio eu me inspirei em uma menina, eu não sei o nome dela, mas eu vi que ela tava fazendo esse desafio e terminou há pouco tempo. E eu vi que muitos aspectos da vida dela melhorou muito, sabe? Porque esse desafio é basicamente pra você mudar a sua vida em 6 meses, né? Melhorar aspectos da sua vida. E então eu falei, por que não, né? Então decidi fazer esse desafio, né? Como que vai ser? Eu vou postar ele todas as semanas, né? Eu não vou postar todo dia durante 6 meses, porque é muita coisa, eu não consigo manter essa rotina fazendo um mestrado, mas toda semana vai ter vídeo, vai ter vlog, como normalmente já tem, mas em adicional eu vou falar do desafio durante os vlogs, né? Então eu vou falar, olha, essa semana eu consegui fazer tal coisa, essa semana infelizmente não fiz tal coisa, né? Que eu espero que não ocorra, eu espero realizar tudo que eu estou programando de realizar. Mas a gente sabe que a gente é humano e a gente tem deslizes, né? Então, assim, não vou me cobrar tanto também, porque não quero que seja mais uma cobrança num sentido negativo na minha mente. Então, basicamente é isso. Eu tô fazendo pra melhorar aspectos da minha vida, tá? Melhorar... eu dividi em 3 aspectos: saúde, trabalho e pessoal, né? Eu vou abrir aqui agora, porque eu criei um Notion sobre isso, né? E vou explicar um pouquinho cada um pra vocês e qual que vai ser os desafios que eu tô me propondo. Já tô filmando aqui, tá? A tela. Eu vou iniciar dia 22 de outubro, tá? Eu tô anotando aqui quando que vai ser iniciado. Hoje é dia 7 de outubro. Aí vocês me perguntam, por que que você já não inicia hoje ou amanhã, né? Segunda-feira? Bom, gente, eu tô na casa da minha avó nesse momento, então eu ainda tô me deixando um pouco livre pra
comer o que eu quero, sabe? Comer comida dela, enfim. Não tô fazendo uma rotina muito fechada aqui, porque eu também tô passando tempo com meu pai, que veio do Brasil, né? Então não vou iniciar agora. E depois, gente, eu vou viajar, né? E eu acho que eu não falei pra vocês ainda pra onde eu vou. E eu não vou ficar de dieta na minha viagem, tá? Inclusive, nesse desafio, eu não vou me cobrar de dieta e de realizar essas coisas durante viagens. Ai, mas você viaja muito aí, né? Gente, eu não vou chutar o balde completamente, obviamente, né? Pra não perder o hábito. Mas eu também, assim, ai, vou comer esse pão característico desse lugar. Tudo bem, né? Tá tudo certo. Então já vou deixar avisado vocês que eu não vou me cobrar não vou me cobrar muito durante viagens, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui a fazer em andamento e concluídos, tá? A fazer, vamos lá. Aspectos de saúde. O primeiro aspecto que eu coloquei foi emagrecer 10 quilos. Gente, eu engordei muito durante as minhas férias no Brasil e eu já tinha engordado anteriormente, né? Já não estava feliz com meu peso antes de eu viajar, agora então. Essa é uma meta total, tá? Eu sei que pode ser que eu não emagreça tudo isso em 6 meses, depende da minha alimentação, depende de exercício. Então, assim, é uma meta total que se eu atingir eu vou ficar muito feliz, mas se eu não atingir também vai ser compreensível, tá? Então eu coloquei essa meta total. O segundo aspecto da saúde, eu coloquei comer saudável. Gente, há um tempo eu já venho me alimentando melhor, tá? Desde que eu me mudei pra Itália, que eu comecei a morar sozinha, eu falei, eu não vou chutar o balde, vou começar a comer melhor. Sempre me alimentei muito de legumes, enfim. Mas eu tenho uma mania de não comer muita fruta. E não é que eu não goste, é porque simplesmente eu tenho preguiça de comer fruta. Eu não sei o que rola com o meu cérebro. Mas comer saudável tá incluído isso, comer mais frutas, tá? E menos industrializados, então diminuir chocolate, gente, também. Eu como muito chocolate, mas assim, diminuir miojo, essas coisas que às vezes a gente desliza, sabe? E beber bastante água, né? Eu já bebo bastante água, mas eu quero beber mais, que eu ainda não bebo o suficiente pro meu peso e altura, tá? E o próximo aspecto de saúde são os exercícios, né? Gente, eu faço normalmente academia, tá? Mas eu não gosto muito de fazer academia, tá? Por isso que eu não consigo manter uma constância. Então, o que eu decidi? Vou achar alguma coisa que eu goste, né? Então, eu coloquei que eu vou me exercitar pelo menos 3 vezes na semana, tá? Não vou colocar todos os dias, porque se eu colocar todos os dias, não vai rolar, tá? A minha agenda também é complicada por causa do mestrado. Então, não vai rolar mais que 3 dias, assim, obrigatoriamente. Eu posso me exercitar todos os dias? Posso. Mas, se eu botar como obrigatoriedade, já sei que não vai rolar. E aí eu coloquei exercitar pelo menos 3 vezes e eu coloquei 2 tipos de exercício. Fazer yoga, que eu sempre quis fazer, né? Então eu vou começar esse hábito de fazer quando eu for fazer meditação, enfim. E corrida, né? Não que precisam ser os dois no mesmo dia, tá? Então eu posso fazer um dia outro, mas eu vou fazer isso. E às vezes eu vou fazer academia, né? Musculação. Eu nem coloquei a musculação porque ela já tá entendida aqui embaixo, tá? E o último aspecto de saúde é a diminuição de redes sociais. Gente, isso é um problema pra mim, tá? Porque, principalmente nessa última semana, eu tenho usado muito redes sociais. Eu acho que é por isso que eu tenho ficado tão negativa, tão depressiva. Porque as redes sociais, elas colocam um padrão inatingível na sua cabeça de coisas, sabe? Ai, é trabalho perfeito, é pessoa que faz mestrado e só tira nota boa. Ai, é tudo perfeito, gente. Então, assim, é uma coisa que deixa a nossa mente doente, sabe? E eu ficava do TikTok pro Reels, do Reels pro TikTok. Gente, eu tô ficando doente com redes sociais, sabe?
eu quero aproveitar o meu tempo com outras coisas, sabe? Eu não quero ficar, principalmente antes de dormir, eu até coloquei aqui, porque antes de dormir eu fico assistindo, e aí eu fico num grau de ansiedade, gente, absurdo. Então, assim, é uma coisa que eu quero diminuir muito mesmo e que eu quero levar pro resto da minha vida, porque as redes sociais estão deixando a gente doente, tá fazendo a gente não pensar muito, sabe? Então, tá sendo uma coisa ruim pra mim e é uma coisa que eu quero realmente diminuir muito na minha vida. Bem, meu café, agora eu consigo bater um papo melhor. Bom, de saúde foi isso. Agora a gente vai pro âmbito de trabalho. Eu tenho mestrado, então assim, nesse âmbito eu não consigo fazer muita coisa e não consigo me cobrar muito também, mas vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei é fazer aula de inglês. Gente, eu não aprendo estudando gramática. Eu não consigo me prender assistindo aula de gramática, tá? Então, o que eu faço? O meu estudar inglês é assistir séries, é ouvir música em inglês, né? Às vezes procurar tradução de algumas coisas. Eu participo de um book club que às vezes a gente lê livros em inglês, né? Então, assim, ajuda bastante, mas eu perdi um pouco esse hábito durante as férias, né? Agora eu vou voltar, principalmente a ler livros em inglês, porque me ajuda muito, tá? Então esse é um hábito que eu coloquei aqui também. Arrumar um trabalho. De início a ideia é arrumar um trabalho presencial, que é mais fácil, mas depois algo remoto, ver se possível, por causa do mestrado. Então é isso, gente. Eu pretendo arrumar um trabalho, porém a minha agenda vai estar bem complicada por causa do mestrado, preciso passar nas provas e, enfim, vai começar meu TCC logo no próximo semestre, provavelmente, porque como eu atrasei, né? Meu TCC era pra estar começando agora, mas eu vou começar no semestre que vem. E é isso, então assim, a agenda vai estar meio corridinha, tá? Principalmente pelo tópico de baixo, que é voluntariar. Gente, vocês lembram que eu fui fazer uma entrevista, né, numa organização de ajuda humanitária a refugiados, e eu recebi esses dias o aceite, né, fui aceita, é trabalho voluntário, mas é presencial como se fosse um trabalho, né? Então, não sei se eu vou conseguir arrumar um trabalho nesses primeiros meses, né? Porque eu vou estar voluntariando. E eu sempre quis voluntariar, eu acho que é uma coisa muito bonita, você ajudar pessoas, né? Eu estudei ciência política basicamente por causa disso também, que é o fato de você pensar nos direitos humanos, pensar em políticas públicas, sabe? Tudo voltado para a pessoa, né? Para o ser humano. Então, voluntariar sempre foi uma vontade. E dois, que voluntariados agregam também o currículo, né? Obviamente tem esse interesse também, tá? Então, eu coloquei como uma meta, né, voluntariar, que já tá meio que em progresso. Eu vou colocar aqui pro ladinho, no lado do progresso, tá? Que é o lado em andamento. Quando chegar no fim aqui concluído, tem uma barrinha aqui de conclusão que vai mostrando a porcentagem. Depois eu vou mostrar pra vocês, agora nesse momento vai estar aparecendo na tela provavelmente, tá? Crescimento pessoal. Eu já coloquei aqui em andamento YouTube. Gente, o YouTube, ele sempre foi um sonho, sempre foi uma vontade, crescer no YouTube, tá? Bom, esses tempos, a quantidade de views diminuiu, mas eu tenho, não sei a palavra, se é esperança, que eu vá crescer, pelo menos um pouco, nesses 6 meses. A minha meta é postar vídeo toda semana, tá? No YouTube, porque é mais fácil de crescer e alcançar as pessoas se você postar com uma certa constância. Não sei como que vai ser, não sei, pode ser que depois de 6 meses tá a mesma coisa, tá o mesmo número de pessoas. Mas é isso, aqui são metas, objetivos e sonhos. Então, sonhos para curto prazo, no caso, né, 6 meses. Então, assim, eu coloquei o YouTube porque não tinha como não colocar. É uma vontade minha, eu tenho muita vontade de crescer. Eu acho que é uma forma de me ajudar também, porque eu vejo que eu tenho uma rede de apoio, que são vocês. Durante esse meu mestrado, me ajuda, sabe?
porque uma das coisas que me ajudou bastante foi simplesmente falar aqui, sabe? Porque às vezes eu acabo não falando com as minhas pessoas próximas, enfim, com a minha família, sobre o que eu tô passando no mestrado, mas aí eu falo aqui, sabe? Então compensa um pouco, sabe? Então o YouTube tem me ajudado nisso também. Bom, voltando lá pra baixo, outra meta, né, de crescimento pessoal é o budismo. Gente, eu venho estudando sobre o budismo tem, acho que mais de 1 ano e meio. Eu li alguns livros e eu comecei a meditar. Vou explicar um pouco o contexto pra vocês. Eu era católica, né, mas como eu estudo bastante sobre história, enfim, instituições, eu não acredito na instituição da igreja, né, mas eu estudo muito sobre religiões e eu respeito todas elas, e eu acho todas elas incríveis, tá? Eu tenho um hiperfoco em religiões, eu adoro estudar religiões, tá? Porque eu acho que qualquer tipo de fé move o ser humano, sabe? Eu acho que sem fé o ser humano não é nada. Então a gente tem que ter fé em alguma coisa. E, bom, não entrando muito em detalhes, eu acredito que exista alguma coisa, né? Eu só não sei o que, se é um homem, se é a natureza, se é o universo, o que que é, tá? Mas é isso. E o budismo, ele é uma filosofia, né? E ele prega muita gratidão, ele prega muita compaixão, sabe, com os outros. Esse desprendimento, não sei nem se existe essa palavra, mas você não está preso à sofrência mesmo, sabe? A coisas materiais, que tudo é irrelevante, porque você vai morrer um dia e, sabe, a gente pega a dor e causa o sofrimento, então a gente fica causando esse sofrimento na gente. Então, assim, eu quero voltar a praticar o budismo, eu quero voltar, né, a meditar, porque eu tinha essa coisa de meditar todos os dias, seja de manhã ou à noite, às vezes 2 vezes por dia. Eu sempre tentava meditar, gente, e me ajuda muito. Pra quem tem ansiedade, gente, meditar não é só coisa de budista, tá? Meditar é uma prática. E assim, é uma prática que, pra quem tem ansiedade, ajuda muito, porque você respira consciente, sabe? Porque às vezes a gente tá tão ansioso na vida cotidiana que a gente esquece de literalmente respirar, sabe? Literalmente prestar atenção na nossa respiração e ver que a gente tá, tipo, acelerada. Então, assim, a meditação, ela é incrível. Você literalmente respira por... Gente, 10 minutos é suficiente, sabe? Pra quando você tá no início. Você literalmente vai prestar atenção na sua respiração. Você vai ficar lá respirando. Você com seus pensamentos, mas você tenta, ó, não pensar em nada enquanto você tá meditando. Sabe? Ficar vazio aqui, porque durante o dia sua mente fica tão cheia de coisas. A hora da meditação, ela fica vazia. Entendeu? A paz que você sente dormindo é a paz que você sente na meditação, pra vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Bom, e por último, gente, os hobbies, tá? Eu coloquei como crescimento pessoal também. Eu tenho 2 tipos de hobbies, que é livros e gastronomia. Bom, livros eu coloquei estar sempre lendo, tá? Mas eu tô sempre lendo algum livro, tá sempre algum livro em andamento, porque eu realmente amo ler e eu não quero perder essa constância da leitura, né? Mesmo fazendo mestrado, que às vezes eu acabo perdendo, mas eu quero estar sempre lendo um livro. E, gente, a gastronomia, eu sou apaixonada por cozinhar, sabe? Eu amo, eu fico assistindo vídeo disso, gente... E às vezes, com a rotina, olha que louco, eu acabo não cozinhando, né? Tipo, coisas novas, inovando, usando minha criatividade, provando novos sabores. Eu acabo não fazendo nada disso. Eu fico simplesmente cozinhando coisas de rotina, coisas básicas. E aí eu acabo não aflorando a minha criatividade na cozinha. Que é uma coisa que eu quero melhorar, porque eu não sou chefe e eu não fiz gastronomia. Pretendo um dia, mas não fiz ainda. Então, assim, eu não sou tão boa cozinhando, mas eu quero melhorar. E esse desafio vai me ajudar a melhorar. Ok, que a cada 15 dias
eu vou fazer um prato novo. Então é isso, eu vou tentar pelo menos a cada 15 dias. Eu não coloquei semanal, porque às vezes eu tô na correria do dia. Mas que a cada 15 dias eu vou tentar fazer alguma coisa nova. Tô animada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi mesmo um bate-papo. E eu explicando como que vai ser meus próximos 6 meses. E eu espero que vocês me acompanhem, né, nesse desafio que vai ser bem difícil. Alguns aspectos são mais tranquilos, mas outros são desafiadores pra mim, tá? Então, vamos lá. Espero que dê tudo certo nesses 6 meses e que daqui a 6 meses eu volte e estejam todos completos, ou praticamente todos, porque eu acho importante fazer esses tipos de desafios, sabe? Tanto pro crescimento pessoal, quanto pra se tornar uma pessoa melhor mesmo, sabe? E eu tô animada. Vou falar aqui que eu estou animada, porque depois de tudo que eu passei esses tempos de tristeza e, enfim, eu acho que é importante a gente se desafiar a fazer coisas novas, sabe? Principalmente coisas que vão melhorar a sua saúde, vão melhorar a sua mente, né? Então, venham comigo nessa jornada. E não se esquece de se inscrever e curtir os vídeos, tá? Porque isso aí me ajuda bastante. Eu vejo que tem algumas pessoas que às vezes assistem, mas acaba não se inscrevendo. Se você não se inscrever, você não vai receber meus vídeos, principalmente do desafio. Então, não se esquece de se inscrever, tá bom? Porque você me ajuda. E aí, a gente pode continuar tendo as nossas trocas aqui. É isso, galera. Agora a gente se vê no próximo vídeo, que com certeza vai ser o vlog da viagem. Beijinhos.